Olá, tudo bom? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marli Gama e eu sou nutricionista e trabalho com mulheres que querem emagrecer. E hoje eu vim falar sobre uma dieta que está sendo muito falada. É a tal de low carb. E aí, Suelen? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar esperando as pessoas entrarem, porque eu vou aproveitar essa live que eu vou fazer dela um vídeo que eu vou colocar no meu canal do YouTube, tá bom? Então, as pessoas vão entrando e depois quem não conseguiu pegar do início vai poder ir lá no meu canal para poder assistir, tá? E não se esqueça, falando no meu canal do YouTube, meu canal é Marli Gama Nutricionista. E não esqueçam de se inscrever para receber sempre notificações quando tiver algum vídeo novo. Estou sempre postando dicas e orientações e receitas também, tá ok? Então, e no Instagram, vamos lá no Instagram, mulherespoderosas.123, tá ok? Também lá a gente acompanha mulheres que querem emagrecer saudavelmente para sempre, né? Sem esse negócio de efeito sanfona. Ju, fica aí que eu vou precisar de você, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a dieta low carb. Eu não considero uma dieta, tá? Eu considero como se ela fosse realmente um estilo de vida, tá? É um estilo de alimentação, como tem o estilo da alimentação do jejum intermitente, como tem da cetogênica. A low carb, ela é um estilo de alimentação que ela pode ser agregada também à cetogênica, só que a gente vai falar hoje só sobre a low carb, tá ok? Low carb não significa no carb, tá? Low carb em inglês, né? Porque deram esse nome em inglês, então low carb em inglês significa pouco carboidrato, tá ok? Então não é sem carboidrato, até porque a gente não consegue ficar sem o carboidrato. Ju, Suelen, vocês estão me ouvindo direitinho? Que eu esqueci de botar o microfone de lapela. Estão me ouvindo direitinho? Bota em ok para eu saber, senão eu coloco o microfone de lapela. Então, quando a gente fala low carb, a gente está tirando os carboidratos que são ruins, tá ok? Então, vamos supor, se você come... Valeu, obrigada, meninas. Se você come uma quantidade muito grande de carboidrato ruim, você está sobrecarregando o seu pâncreas. Por quê? Assim que você coloca um carboidrato na boca, vamos botar nome aqui. Assim que você coloca uma macarronada na boca ou você coloca um pão francês na boca, o seu pâncreas já manda um sinal para insulina ir lá pegar todo aquele, porque o carboidrato você sabe que é açúcar, né? Então, para pegar aquela glicose e jogar para dentro do sangue, no sangue vai ser encaminhado para células, né? Nós somos feitos de células. Então, o que acontece? A gente acaba ficando com muita insulina circulando, muita glicose circulando e isso se transforma em gordura. Aonde é que ficam essas gorduras? Em lugares que a gente não quer, né? Ela acaba ficando aqui, na cinturinha, na barriguinha, aqui, ó. Vocês já viram as pessoas que têm gordurinha aqui? Aquela em cima do bumbum, né? Bem no finalzinho aqui na coluna, né? Então, são umas gordurinhas chatas. Ficam umas gordurinhas que é difícil de você retirar. Mas para que isso aconteça, para que você consiga retirar esse tipo de gordura ruim, você tem que mudar a alimentação. Não basta vou fazer dieta porque eu tenho que fazer uma cirurgia, ou porque eu tenho que ir num casamento, ou eu tenho que fazer alguma coisa em especial. Você tem que mudar o seu estilo de vida, mudar o seu tipo de alimentação. Então, o que acontece com os carboidratos? Faz o seguinte, faz um favor para mim, Suelen e Ju,
Compartilhem esse vídeo aí para mais pessoas entrarem aqui, tá bom? E coloca lá o joinha, tá bom? Não esquece não. Então, o que acontece? Você tá comendo muito carboidrato porque é gostoso, né? Vai lá, aquele pão. A mulher, então, adora pãozinho quente com aquela manteiguinha, né? Tem uma relação de amor, de paixão com carboidrato, porque o carboidrato realmente ele vicia. Ele fica numa parte do cérebro onde temos o mesmo local onde a gente tem o vício da anfetamina, da cocaína. Então, não é fácil você se livrar do vício do pão, ou do vício do macarrão, ou da farinha de trigo em geral, porque ela tem esse componente que vicia. Então, o que a gente tem que fazer? Eu costumo fazer isso, fazer substituição. A gente não pode tirar drasticamente o pão da pessoa, porque a pessoa vai ficar, né? Fica como se fosse abstinência mesmo, não consegue ficar sem sentir o cheiro do pão e não comer, né? O macarrão chega a dar água na boca. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, substituir os alimentos, tá ok? Se você gosta muito de pão, vamos fazer um pão low carb. No meu Instagram tem bastante receita de pão low carb. Minhas pacientes, todas elas têm receitinhas, tem books de receita de pão, de hambúrguer, de pizza, de várias coisas, né? Que você gosta de fazer, bolo. Nossa, como mulher gosta de bolo, como mulher gosta de pão. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer substituição. Não é deixar de comer. Você tem que mudar o seu paladar, mudar a sua mente. Quer emagrecer? Vamos lá, vamos fazer substituição. Agora, se você não quer emagrecer, você já está num pezinho legal, como a Juliana, né? Então, vamos fazer reeducação, porque não depende, assim, só da qualidade, depende também da quantidade. Dependendo da quantidade, você vai emagrecer ou vai conseguir peso, não é? Agora, você não pode emagrecer também perdendo músculo. Por isso que é interessante, é muito legal você ter um acompanhamento profissional para que você não perca músculo e sim a gordura, que é o que você quer perder, não é? Então, a gente fala assim, eu não posso comer farinha de trigo, mas é por quê? Só por causa do glúten? Não é só por causa do glúten, tudo bem, o glúten te deixa inchada, o glúten te deixa empanzinado com aquela sensação de que você comeu muito, né? Mas não é só o glúten, é o índice glicêmico. Você já ouviu falar em índice glicêmico? IG? Índice glicêmico alto ou índice glicêmico baixo? A gente tem isso em vários alimentos, não é só farinha de trigo. A gente tem na batata doce, a gente tem na cenoura, a gente tem nas frutas. Então, o que a gente tem que fazer? Se quer comer uma fruta que tenha índice glicêmico baixo, que é o ideal para não acarretar o seu pâncreas, porque o seu pâncreas cansado, sobrecarregado, ele acaba não sintetizando, não fabricando mais a insulina. Por isso que aí a pessoa tem que tomar injeção de insulina, que é o diabético tipo 1. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos selecionar os alimentos que têm o índice glicêmico baixo. Aí, como é que eu vou saber qual é o alimento? Então, vamos lá. As frutas, as mais azedinhas são as que têm o índice glicêmico baixo. Quais são? Morango, kiwi, mais o que? A pera, a melancia. Outra coisa que as pessoas confundem muito, tá? Fruta. Bom, sou muito saudável, vou tomar um copão de laranjada de manhã, um suco de laranja de manhã. Você passou a noite toda em jejum, vai cortar o jejum com um suco de laranja. É uma bomba de açúcar. O seu pâncreas estava lá, dormindo, quietinho, bonitinho. Aí o que acontece? Abacaxi pode, abacaxi é legal, né? Porque é azedinho. Então, o azedinho pode. Mas, o que acontece? Aí você vai lá, toma aquele copão de suco da fruta. E esse copão de suco da fruta não tem fibra e só tem açúcar, que é chamada de frutose.
Então aí você vai lá, se enche, sou muito saudável, se enche de, nem botei açúcar, nem precisa, né? Agora, ao invés de você tomar aquele copão de fruta, né, de suco, vai lá, come a fruta. Come 2 frutas no máximo, né? Porque no copão lá, quantos laranjas tem ali? 3 ou 4. Se fosse saudável, daria pé de suco e não pé de fruta. Não é isso? Então, vamos preferir a fruta. E se a fruta for muito doce, se você puder colocar nela aveia para reduzir esse índice glicêmico dela, é melhor ainda. Tá ok? Então, vamos lá. Tem a fruta, agora vamos falar dos legumes. O legume também tem um índice glicêmico alto. Como? Cozido. Vamos supor, pegue uma cenoura, rale ela e pega uma cenoura e cozinhe. Experimente as duas. Qual está mais doce? Não é a cozida? Então, a cozida tem um índice glicêmico mais acelerado. Mais acelerado, você imagine o pâncreas, né, todo doido lá para poder mandar a insulina, e a insulina tem que captar essa glicose todinha que está entrando pela sua boca e levar para o sangue, e do sangue levar para dentro das células. Só que não dá tempo de pegar todas essas glicoses e levar para dentro da célula. Aí o que acontece? Fica a insulina maluquinha, né, desnorteada aí pelo seu sangue, e fica também glicose. E o que isso acarreta? Gordura. Gordura porque tem muita glicose, muita insulina espalhada pelo seu sangue e que não deu para ela levar para dentro da célula, não é? Então, não é só farinha de trigo. A farinha de trigo, tipo o macarrão, o pão, a lasanha, o bolo, tudo com farinha de trigo branca, isso é problemático realmente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o glúten, mas agora a gente está falando sobre o índice glicêmico. O que acontece com um exemplo muito legal. Agora eu estou pegando no pé das minhas alunas, minhas pacientes, por causa da tapioca. Por quê? Acham que tapioca é mais saudável porque não tem glúten, mas tem um índice glicêmico tão acelerado quanto o do pão francês. E se a gente quer cuidar do nosso pâncreas para não ficar tanto açúcar, tanta glicose, tanta insulina circulando, a gente tem que pegar a insulina, né? E deixar ela mais relaxadinha. Pegar o pâncreas, deixar mais relaxadinho, comendo o quê? Alimentos que têm um índice glicêmico lento, né? Então, aí já falamos aí dos carboidratos lentos e acelerados da fruta e dos legumes. Agora, a tapioca, vamos supor, um café da manhã saudável, né? Para algumas pessoas. Eu vou tomar um suco de melancia com uma tapioca grandona, né? Vou passar uma manteiguinha nela e vou comer, vou passar um requeijão. Olha só, o que você está fazendo? Você realmente diminuiu um pouco o índice glicêmico dela quando você passa uma gordura, né? Passou uma manteiga ou passou um requeijão. Mas você está comendo, isso você pode fazer com um pão também, não é? Então, deu no mesmo. Tirando o glúten, deu no mesmo quanto ao índice glicêmico. Então, vamos fazer o seguinte. Quer comer tapioca? Então vamos fazer crepioca. Porque a gente vai misturar 2 colheres de sopa de tapioca com um ovo, né? Bate lá, mistura, bota um queijinho. Eu gosto de botar queijo meio pura raladinho lá. Gergelim, porque vai diminuir mais ainda. E faz lá o seu disquinho da crepioca e bota o seu queijinho lá no meio. Pronto! Vai te dar uma saciedade legal, não vai ficar com índice glicêmico acelerado e seu pâncreas vai te dar os parabéns. E outra coisa, gente, quanto mais alimentos com carboidrato, mais fome você vai ter. Você sabia disso? Quanto mais carboidrato, mais fome. Por quê? Porque o seu pâncreas trabalha mais e seu organismo trabalha mais, então você vai ter mais fome. Sabe aquela sensação de... Não sei se vocês já sentiram isso. Quando você está comendo um prato de macarronada. Vamos ver o espírito de Garfield. Não tem aquele desenho daquele gatinho que ele come macarronada e fica lá com aquela pança daquele tamanho lá, né? Então, a sensação que dá
é que está muito cansado, está sonolento, tá fraco e daqui a pouco vai sentir fome novamente, não é? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos colocar junto com esse carboidrato bom, tá? Vamos botar proteína, vamos botar gordura para reduzir o índice glicêmico. Então, alguém tem alguma dúvida aí sobre o índice glicêmico, sobre carboidrato? Porque agora eu vou começar a falar do glúten. Tem alguém quer me perguntar alguma coisa? Agora é a hora. O que eu tô querendo dizer? Quer fazer low carb? Faça direito, porque não adianta, eu como low carb, mas não sabe fazer. Não sabe qual é o pão que pode comer, não sabe qual é o carboidrato melhor, qual que tem o índice glicêmico melhor, né? Deixa eu subir aqui para ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta nenhuma. Então, tá todo mundo entendendo tudo direitinho, né? Ah, tá, essas farinhas, a farinha de coco, a farinha de amêndoas, né? Quando eu falo de amêndoas, é castanhas em geral, oleaginosas em geral. Então, essas não têm índice glicêmico acelerado, não é refinada. Então, essas farinhas você pode comer farinha de arroz. Eu gosto da farinha de arroz integral, que é mais fibras ainda. Quanto mais fibra, melhor, tá? Farinha de semente, de gergelim, de chia, a farinha de psyllium, tá? Tem muitas farinhas. Minhas alunas, minhas pacientes sabem quais são as farinhas e elas fazem pães deliciosos, já estão até criando pães. Então, gente, quer fazer direito? Faça com orientação de um profissional. Não faça com orientação de um amigo que, às vezes, você está pensando, tem maior trabalho, achando que está fazendo direitinho, não está fazendo direitinho. Entendeu? Então, vamos colocar nos nossos pães sementes. Tem castanha em casa? Triture a castanha, bote também. Quanto mais fibra, melhor. Seu intestino vai agradecer e o seu pâncreas também, tá? Então, falando já, terminando de falar sobre o nosso pâncreas em relação ao índice glicêmico, né? As farinhas, agora vamos falar sobre o glúten. O glúten, ele existe lá desde a época de Jesus, não é? Então, só que na época de Jesus... Tá bom, Paula, tá perdoada. Tem gente que tá de plantão e não tá podendo assistir. Então, lá na época de Jesus, o pão, ele tinha 12 cromossomos, tá? Tinha 12 cromossomos na sua rede. Aí, mais ou menos em 1945, por aí, ele já foi para 28 cromossomos. Hoje, ele já sofreu várias mutações e então já está em 42 cromossomos. Então, não é mais o mesmo glúten de antigamente. Agora, o que é glúten? Quem é da minha época, né? Eu sou da época de que a gente, quando tinha festa junina, fazia bandeirinha na rua, né? Enfeitava. Hoje em dia a gente não vê mais isso, é uma pracinha e olhe lá. Então, na minha rua, na minha avenida, tinha até competição. Aí a gente fazia aquelas bandeiras, muitas bandeiras mesmo. Então, a gente fazia as bandeirinhas com cola. Como eram muitas bandeiras, a gente fazia cola com... Alguém lembra aí como é que a gente fazia cola? Quem é da minha época aí? Tenho 55 anos, né? Vamos ver. Olha, antigamente a gente fazia a cola tipo um mingau de água com farinha de trigo. E ficava uma cola mesmo, que você fazia assim. Aí a gente pegava um palitinho e passava, né? Era farinha de trigo, né? Não era nem maisena. Na minha época era com farinha de trigo. A maisena eu não sei se dá essa liga. Aí fazia essa cola e colava mesmo. Agora você imagine um macarrão, uma macarronada, uma pizza, um pão.
No final da digestão, lá no nosso intestino, lá no finalzinho, a farinha de trigo... Meu Deus, peraí. Soltou aqui. Acidente. Então... é porque caiu aqui. Deixa eu colocar aqui novamente. Não caiu a internet, caiu foi o telefone. Olha. Então, o que acontece? No final, no nosso intestino, lá no finalzinho, o que acontece? Aquela macarronada, aquela pizza, aquele pão vira essa cola. O que isso faz de mal? Agora eu vou te falar o que faz de mal. Eu queria ter como mostrar aqui pra vocês. Todo mundo sabe como é que é o intestino, né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui numa folhinha. Olha. O intestino, ele... uma coisa legal que vocês já devem saber. Ó, aqui, vamos supor que aqui é o intestino, tá? Aqui são as vilosidades do intestino. É como se fosse... quem já viu um bucho, né? Sabe como é que é. Então, ele aqui é como se fosse um monte de escovinha, né? Por onde passam os alimentos. Aqui é a luz do intestino, é o buraco do intestino, tá? E aqui é por onde os nutrientes passam. E aqui, vamos supor que aqui é a nossa veia, aonde ficam o vaso sanguíneo, para onde vão os nutrientes, tá ok? Então, vamos lá, vamos ver se deu para entender. Aí aqui, como aqui vem os alimentos, aí a gente aqui tem, isso aqui são as entradas do intestino para os nossos vasos. No nosso intestino, nós temos como se fosse uma porteira, né? Uma pessoa que fica lá tomando conta para pegar todos os nutrientes e passando, né? Aproveitando tudo que é bom, né? Isso aí no nosso intestino. Essa porteira aí, né? Ela se chama zonulina. Zonulina. A nossa zonulina, todo mundo tem uma zonulina no intestino, tá? Então a zonulina, ela fica aqui, ó, bem na porteira, tá vendo? Bem na entradinha do nosso intestino, aqui pelas velocidades. Então aqui tá passando o nosso alimento que você comeu. Aí a zonulina tá aqui, tá aqui, tá aqui, e ela vai falar assim, não, esse nutriente aqui é bom, deixa passar. Aí esse aqui é bom, deixa passar. Aí então, tudo que é bom, a zonulina deixa passar. Mas no trigo, tudo que tem glúten, né? Ele tem uma substância chamada gliadina e glutenina. Essa substância é aquela substância que dá a colinha. Só que ela deixa a zonulina tão apaixonada, tão assim, doida, como algumas mulheres ficam, né? Pelo pão, pela pizza, pela farinha de trigo. Que o que acontece? Quando ela vê a zonulina, quando ela vê que o glúten, ela fica tão desnorteada que ela deixa passar tudo. Ela deixa passar. Então, quando ela deixa passar tudo, o que é nutriente, o que não é nutriente, acaba indo tudo para dentro dos seus vasos sanguíneos. Depois que vai para o vaso sanguíneo, vai para dentro da nossa célula. E o que acontece? A gente fica doente. O nosso intestino fica doente, né? Então, o que acontece? Com o passar dos anos, a gente começa, tipo assim, com 60, 70 anos, começa a pessoa que comeu glúten a vida inteira, né? Ela começa a ter as doenças da mente. Quais são as doenças que atingem a mente? Alzheimer, Parkinson e a esquizofrenia, né? Então, o Parkinson é misericórdia mesmo. É muito sério isso, gente. Por isso que eu sempre tiro de vocês o glúten. Eu passo tudo low carb. Vamos lá, pãozinho, vamos lá, bolo, tudo low carb, com pouco carboidrato, ou seja, sem o glúten. Automaticamente eu tiro o glúten de vocês. Porque ninguém merece o glúten, gente. O intestino fica ruim, entendeu? Mas eu sei que é apaixonante.
Todo mundo gosta do glúten porque ele tem aquela substância, né? Aquela substância glutenina e gludiadina. Até o nome não presta, gente. Então, você vê que até o nosso intestino, com aquela substância, né? A porteira, né? Que se chama zonulina, ela fica apaixonada pelo glúten, pela aquela colinha, né? Ela vê passando, não... Vai tudinho, deixa, vai, entra tudo. Não é nutriente, não vai, entra. Não, vai, entra. E tudo vai para dentro da sua célula e reflete aonde? Mas no seu cabelo, na sua pele. Porque o nosso organismo é inteligente e vai proteger o nosso cérebro, vai proteger o nosso coração. Mas chega uma fase da nossa vida que não tem mais como proteger. Ele já está tentando há tanto tempo para, né? Aí a sua pele já tá ruim, já há tantos anos ele tá tentando proteger seu coração, o seu cérebro, que chega uma hora que ele fala, desisto. Você, que é dono do seu organismo, você não tá cuidando de você, então eu não posso fazer mais nada. Aí começa a ter aqueles problemas. O Parkinson você ainda vê que tá acontecendo, porque a pessoa tem aquele treme e vê. Mas e quanto aqueles outros, o Alzheimer, que vem aos pouquinhos, a esquizofrenia também, que vem aos pouquinhos sem você perceber, quando percebe já tá, ó, lá em cima, né? Então, quer ver um intestino saudável? É um intestino sem glúten. Mas como é que você vai conseguir limpar o seu intestino depois de tantos anos? Fique 100 dias sem comer qualquer coisa com glúten. Você vai tornar o seu intestino saudável, entendeu? Então, por isso que não adianta. Vou fazer dieta só por um tempo, né? Olha só. Não é fácil, não. É horrível mesmo. Se você tem um intestino doente, porque não dizem por aí que o nosso cérebro é o segundo... o nosso intestino é o segundo cérebro? Não é? Mas é por isso mesmo, porque ele é inteligente. Senão, ele já teria mandado todas esses problemas aí pro nosso cérebro e pro coração e pros órgãos vitais, e a gente ia ficar doente de qualquer forma, né? Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda. Então, exatamente. Olha só, não é ficar a vida toda apavorada, né? Você tem que se alimentar direito. É muito sério mesmo isso. Porque a gente pensa que é dieta da moda. Não é dieta da moda, é reeducação alimentar. Porque não adianta, você pode fazer o low carb para emagrecer, sim. Porque dependendo da quantidade, boa noite, Rose. Dependendo da quantidade, dependendo de como você faz, você emagrece. Mas se você não quiser emagrecer, você pode fazer o low carb e botar uma quantidade legal e continuar. Só que você vai ter saúde. Entendeu? Então, o que eu quero que você entenda é isso. Não é só a insulina, não é só o glúten. São os dois, não trazem problema para a saúde. Quem quer emagrecer realmente tem que diminuir os carboidratos. Comer carboidrato bom, não é comer carboidrato ruim, tá? Vamos tirar tudo que tenha industrialização. Por quê? Outra coisa que eu vou já meter medo em vocês. Quando a gente come industrializado, a gente está comendo diacetil. Diacetil é uma substância que é colocada em todos os industrializados. Tudo que vem no saquinho, na caixinha, tá? Por isso que eu falo, vamos descascar mais e desembrulhar menos. Porque tudo que vem na caixinha, ele tem que durar muito tempo na prateleira, não é? Então, se você foi comprar alguma coisa e a validade daquele alimento é muito longa, então você sabe que ali tem diacetil, tá? E o diacetil, o que ele causa? Ele causa, além do câncer, ele causa doenças pulmonares respiratórias, tá? Ele causa doença de pele, né? Nossa, é muita coisa. Por quê? Ele desorganiza todo o seu organismo, porque nós temos enzimas para todos os alimentos, mas para os aditivos nós não temos. As enzimas, elas digerem os alimentos.
Um exemplo, a gente não tem gente que tem intolerância à lactose? A lactose, ela tem uma enzima, nós temos uma enzima chamada lactase. E essa lactase, ela é preparada para quando a gente é bebê. Só que a gente fica velha e a gente fica tomando, né? Exatamente. Por isso, a Rayane está falando, por isso que a nossa geração está com muito câncer. Está com muito câncer, muito diabetes, muita doença respiratória, né? Você vê muitas pessoas, muitas crianças com doença respiratória. Se a criança é pequenininha, tem menos de um ano, você já começa a enfiar nela biscoito, né? Vai ficar salvo sim. Eu vou deixar salvo aqui e vou deixar salvo também no meu canal do YouTube. É saúde, é alimentação saudável para a vida inteira, não tem jeito. Então, voltando a falar, a criança que é pequenininha e a mamãe começa a dar biscoitinho de maisena. Eu não dou biscoito recheado pro meu filho. Mas dá biscoitinho maisena, biscoitinho ao leite. O que ele tem? Glúten. E o que ele tem? Gordura hidrogenada, né? Então, o que vai acontecer? Aquela criança que desde pequenininha tá comendo glúten, o que vai acontecer com ela com 50, 60 anos? Não é? Agora, só para você começar a pensar, imaginar o que pode acontecer com essa criança. Então, gente, tem tanto alimento que você pode substituir por Danone, por biscoito, que você pode fazer. Nutri, mas dá muito trabalho. Eu sei que dá trabalho, mas você pode dar trabalho até um dia, depois você deixa para semana. Mas vale a pena para sua saúde. A gente precisa gastar um tempo com a gente para ter mais saúde, né? É isso aí, ainda mais com essa pandemia. As pessoas não estão tão preocupadas, né, com doença. A gente tem que fortalecer a nossa imunidade, não é? Então, se a gente ficar comendo carboidrato, até leite, gente, até leite, né? Porque a gente foi feito, programado por Deus pra gente tomar leite enquanto a gente é bebê, enquanto a gente é criança. Depois a gente não precisa tomar leite. O único animal que continua tomando leite depois de velho somos nós, né? Por quê? Eu tô falando de mim também, porque eu adoro um cafezinho com leite em pó, adoro um queijinho. Por quê, gente? A gente tem o organismo preparado para lá. Lembra lá da era paleolítica? Era só proteína, gordura, né? O que se plantava. Então, a alimentação era muito saudável. Agora, eu costumo colocar também na minha alimentação, na alimentação dos meus pacientes para emagrecimento, a cetogênica, tá? Quando a pessoa passa por uma certa fase, ela já entra na cetogênica mais de leve, porque eu também não abuso da gordura, não abuso da proteína por causa do nosso fígado, do nosso rim, né? Então, o que a gente deve fazer? Fazer uma reeducação alimentar. Não é só para agora, é para a vida inteira. Essa dietazinha assim de no carb, de cetogênica, né? Você pode até fazer assim durante um curto período de tempo para dar um choque no seu organismo e você conseguir um emagrecimento, né, mais eficaz. Mas você não pode ficar para a vida inteira. Para a vida inteira você vai fazer a reeducação alimentar, comer alimentos de verdade, o que a sua bisavó, tataravó comia lá, né? Arroz, feijão. Arroz, feijão não engorda, gente. Pode comer, tá? É pouquinho, tá? Tudo demais faz mal, até água. Então, vai lá, arroz, feijão, legumes, verduras. Vamos botar um prato colorido, comer frutas. Não fique fazendo suco. Coma a fruta, entendeu? Coma alimento de verdade, mastigue. Porque quando a gente mastiga também o seu cérebro trabalha, tá ok? Então, gente, eu acho que não tem mais nada pra falar. Eu falei sobre o low carb. Já disse que low carb não é no carb, não adianta. No carb geralmente é cetogênica, tá? Que aí tira até mesmo algumas frutas, tira alguns legumes. Os legumes que eu falo pra você, pra diminuir o índice glicêmico dele, quer cozido? Então bota ele ao dente, quer ficar crocantezinho. É esse aí que você deve comer,
tá? Então, gente, Ju, coloca aí pra mim meu canal do YouTube. Vão lá no meu canal do YouTube, Marli Gama Nutricionista. Se inscrevam no meu canal, aperte lá o sininho para toda vez que tiver algum vídeo novo ou tiver, já vai acabar. Toda vez que tiver um vídeo novo, toda vez que tiver alguma receita nova, aí você vai ser avisado, tá? E vai lá também, aproveita. Quem está aqui assistindo e não está no nosso Instagram, vai lá, siga nosso Instagram. O Instagram Mulheres, bota aí o nosso Instagram. Vai lá, Suelen, bota aí. Mulherespoderosas.123. Vai lá e nos siga, tá? Porque nesse Instagram a gente trabalha com uma equipe de 4 mulheres. Essas 4 mulheres uma trabalha com massoterapia, que trabalha o Scoop Detox, trabalhando o intestino, nosso segundo cérebro, para ele desintoxicar e desinchar o nosso abdômen, tá? Temos também a nossa esteticista, Suelen, que ela trabalha com aparelhos na queima de gordura, na redução da gordura, no fortalecimento da musculatura, tá? Na pitose. E temos também a nossa personal trainer, que é a Camila. A Camila passa uma série para você poder fazer exercícios em casa, e caso você tenha alguma academia, vá para uma academia, e também você vai poder ir para a academia, tá? E eu, que sou nutricionista, que faço o acompanhamento, o atendimento presencial e também pelo WhatsApp, que a gente tem um grupo para as pacientes que fazem o acompanhamento nutricional, tá? Agora eu estou botando em 2 grupos. O primeiro grupo, 15 dias, e o segundo grupo já vai ficando até a pessoa conseguir seu objetivo, tá bom? Então, gente, um beijinho, uma boa noite, uma boa semana para você. Reveja seus conceitos sobre alimentação, o que você está levando para dentro da sua boca, para dentro do seu organismo, está sendo para a sua saúde ou apenas para satisfazer um desejo momentâneo? Porque realmente o desejo vem, aquela ficção, né? Aquela coisa momentânea, mas acaba, tá ok? E a saúde também acaba. Você tem que cuidar da sua saúde agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos comer saudável, vamos lá no meu canal, vamos todo mundo aproveitar, se inscrever no canal e no Instagram. E vai lá no meu Instagram também, que é nutricionista doutora Marli, nutricionista DRA Marli, tá ok? Um beijinho, e eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês, tá ok? Minha intenção é ensinar, passar adiante o que eu aprendi e levar a alimentação saudável para todo mundo, tá bom? Um beijinho, boa semana, obrigada por tudo, tá? Obrigada, gente, vocês que me ajudaram aí colocando as informações aí nas legendas, tá bom? Um beijo, vou salvar, um beijo, Ana Paula, vou salvar lá no meu canal e aqui também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e boa semana para vocês.